Jingle bell, jingle bell, jingle all. Jingle bell, jingle bell, jingle all. O que tu acha? Para mim é tranquilo, cara. Eu faço daqui, enfim. Faço de repente um pouco mais curto, leio mais do que falo, enfim, saca? E aí, se tu conseguir, boa. Se não, a gente faz algum
Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Tá tudo certo? Tô vendo que o pessoal tá com dificuldade de compartilhar aqui a nossa live. Não tem problema, tá? A gente tava com umas dificuldades técnicas hoje, né? Enfim, é... coisas de internet mesmo, tanto que até por isso a gente atrasou um pouco o nosso evangelho. A gente já tinha comentado pela manhã que a gente não gosta de atrasar, precisa ter um horário certinho. O nosso horário sempre é a partir das 8 da noite, né? E hoje, por causa desses problemas técnicos realmente que acontecem aí, deu essa atrapalhada no nosso horário e tudo mais. Mas isso não vai impedir que a gente faça o nosso evangelho. Papai estava com dificuldade de ligar a webcam dele, né? Lá na casa dele. E, enfim, papai vai participar, só que ele vai participar por telefone, tá bom? Eu liguei aqui, chamei ele no WhatsApp, ele está participando, mas por telefone. A gente vai fazer um evangelho, de repente, hoje um pouco mais curto, tá bom? Já vamos testar o áudio dele? Pai, dá um alô aí, vê se o pessoal ouve você direitinho. Vou te colocar bem perto do microfone aqui. Dá uma testada. Boa noite, meus pezinhos de performance. Comentem aqui, gente, por favor, se vocês ouviram o áudio do meu pai. Se deu para ouvir. Oi, gente, dá para ouvir minha voz aí? Boa noite para todos. Isso. Beleza. Comentem, por favor, gente, se deu para ver aqui o áudio do papai. E aí a gente já logo começa o nosso evangelho de hoje. Ok. O Carlão tá aqui hoje, tá dizendo, tá me ouvindo aí? O Carlão tá dizendo tranquilo, tá legal. Então, beleza. Tá ótimo. Carlão é nosso ponto de referência. Carlão disse que tá certo. Gente, antes de começar o evangelho, só falando do nosso sorteio de hoje, mais cedo, né? A gente sorteou o livro Mãe, Árvore da Vida do meu pai, né? Que por hoje ser Dia das Mães, né? A gente fez esse sorteio no nosso programa pela manhã. E a vencedora do sorteio aqui foi a Tuane Prest Jorge. Eu não sei se eu falei o sobrenome corretamente, né? Mas saiu a Tuane. Ela foi a vencedora aí do nosso sorteio, né? Ganhou, então, o livro Mãe, Árvore da Vida. Eu vi também, pai, que o pessoal desse mesmo sobrenome, o pessoal da família também participou. O pessoal geralmente marca alguém da família, isso eu achei muito legal. Então, hoje, quem venceu aí o sorteio, o prêmio aí, o livro Mãe, Árvore da Vida, foi a Tuane. Gente, o nosso evangelho hoje, a gente queria fazer o evangelho voltado, assim, a algo mais família, né? Um tema que tivesse mais relação com a família. Então, principalmente por causa do Dia das Mães, hoje, né? Então, a gente escolheu para falar hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, um tema que falasse bastante sobre isso, né? Sobre família, mãe, laços sanguíneos, né? Laços de família, que são fortalecidos, então, aí pela questão da encarnação. Então, eu vou pedir, pai, que você também acompanhe com a gente, para que a gente abra no capítulo 4, item 18. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. A gente vai ler um pouquinho o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, depois a gente dá uma passadinha pelo Livro dos Espíritos. Vou começar aqui, pai. Tu já abriu aí? Beleza, tranquilo. Bora. Antes, tu quer fazer a oração inicial? Bem lembrado, né? Tá chegando bem minha voz? Tá chegando bem. Vou colocar bem mais perto. Tá. Nessa noite diferente, especial, Dia das Mães, queremos agradecer grandemente a espiritualidade amiga que se faz presente, derrubando todos os problemas e empecilhos que possam acontecer, como aconteceu hoje tecnicamente, né, nos auxiliando, para que nós estejamos equilibrados, tranquilos e focados na palavra de Jesus, via o Evangelho de Jesus, via a doutrina espírita, para que nossos espíritos, nossos protetores estejam com a gente, né, nossos amigos,
nos intuindo e chegando mais próximo para que possamos vibrar positivamente e que possamos todos aprendermos um pouco mais, todos nós, eu, meu filho, todos nós aprendemos um pouco mais e estarmos mais fortalecidos para encarar o nosso dia a dia. Que Jesus, nosso modelo e guia, esteja presente, que seus amigos espirituais também estejam nos acompanhando, nos abençoando, porque bênçãos são bênçãos para quem abençoa. Que assim seja. Graças a Deus. A gente começa aqui, então, copo d'água já separado. Geralmente a gente mostra o copo d'água junto, né, pai? Hoje eu estou mostrando aqui sozinho, espero que o pessoal também já tenha separado aí o copo d'água. O trecho do evangelho que a gente separou, então, foi o capítulo 4, né, o item 18. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Capítulo 4, item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e reapertados. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois de sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva pelo fato mesmo de ser mais depurada. Não é perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que nenhum atentado sofra a sua mútua afeição. Entenda-se bem que se trata aqui da afeição real, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que se faz nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não são realmente nada uma para a outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. A união e a afeição que existe entre os parentes são indícios da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se anuncia maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Depois, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ela se estabelece sobre a terra entre as raças e os povos.
Então, esse foi o trecho que nós lemos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 4, item 18, que fala, então, dos laços de família. Muito interessante, então, nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que eles retratam justamente isso, né? A condição de espíritos encarnados naquela família. Muitas vezes a gente pode se perguntar por que eu nasci nessa família, por que eu tenho tanta afinidade com tal parente, um tio meu é tão próximo a mim, a gente se dá tão bem sem se ver, e porque outro que mora na minha casa, a gente não tem afinidade nenhuma, né? Justamente está na questão da afeição mesmo, da família que existe, a família espiritual. Existe um termo mais generalizado sobre a família que está justamente na família universal que somos todos nós, né? Todos nós. Espíritos encarnados nesse planeta, em outros planetas, todos os espíritos, enfim. Mas, na família universal estão aqueles grupos familiares que estão afins, que provavelmente um foi pai, o outro foi irmão na vida passada, hoje na vida passada, enfim. Esses grupos estão na mesma família. Pode acontecer, e acontece muitas vezes, de uma ou duas pessoas que não estavam nesse grupo propriamente, virem a encarnar numa família que não tem, assim, muito a ver com eles. Mas como tudo é perfeito, Deus é sabedoria extrema, suprema, então essa pessoa estar naquela família tem um porquê. Muito provavelmente para algum adiantamento moral, intelectual, pode ser que aquela pessoa seja muito evoluída moralmente e encarne numa família que não seja propriamente tão evoluída, e aí essa pessoa encarna, enfim, e auxilia no adiantamento daquela família, ou o contrário, algum espírito que possa não ser tão evoluído assim, encarna numa família um pouco mais adiantada, moral ou intelectualmente, e aí sim ele tem a oportunidade de progredir. E até muito interessante, né, Painho, que esse foi, inclusive, o tema do nosso programa, do nosso primeiro programa, né, que foi Família Espiritual. E naquele programa a gente comentou bastante disso, né, de por que encarnar numa família e não em outra, né, enfim. Esse tema é o tema que mais me apaixona, assim, na doutrina espírita, no espiritismo, porque nós conseguimos explicar muita coisa, né? Inclusive, quando você lia o texto, eu fiquei pensando no seguinte, né? As pessoas, às vezes, um casamento, né? Por exemplo, né? As pessoas acham que vão, quando você se casa, né? Você acha que vai ficar casado a vida inteira, que vai ficar ali 40, 50, 60 anos, até que os dois desencarnem velhinhos e tal, e às vezes não acontece assim. No nosso ponto de vista, pelos motivos que fazem parte do nosso plano material. Mas a espiritualidade que tudo sabe, e a gente se esquece dos combinados que nós tivemos, sabe que lá no planejamento ficou assim, porque nós temos uma certa pressa de evoluir o planeta, né? E nem todo mundo entende isso. Então fica mais ou menos combinado assim, né? Na família espiritual, né? Você vai ficar casada com ele 12 anos, né? 11, 12 anos, porque aí ele tem um compromisso com essa outra pessoa, esse outro espírito aqui, que será de 20 anos, ou será para a vida inteira. Mas, enfim, coisas que a gente não explica, se explica pela espiritualidade. Não adianta a gente ficar se martirizando, brigando com a espiritualidade, achando que Deus não estava olhando pela gente, tal, porque isso tudo tem uma razão de ser. Hoje eu vi uma postagem agora, enquanto eu tentava conectar com você, da Fátima lá de Portugal, não sei o que aconteceu, mas uma menina de 9 anos que desencarnou, né? E as pessoas comentando, né? Como pode um anjinho e tal, né? É o plano de cada um dentro do processo da família espiritual, né? Mas é o tema que eu mais gosto, assim, porque além da nossa família mesmo sanguínea, né? Envolve as pessoas que nós vamos conhecendo na caminhada, né? O Carlão, que está aqui na live agora, que é um amigo de muitos anos, né? De profissão, e depois na espiritualidade que a gente veio a ter um relacionamento assim mais
engraçado, né? Tanto de um lado como do outro, né? Se a gente for ver, foi a doença que nos aproximou, né? Eu, com o meu problema de saúde, e o Carlão, com a nossa querida Ana, com um problema de saúde também na época, né? Então, a Carla, que está na nossa live também, lá do Rio de Janeiro, né? Uma grande amiga também, que é sua madrinha, né? Então, as pessoas que vêm em volta, né, do Conselho da Família Espiritual, que vão se aproximando, né? A gente não para analisar, né? E às vezes tem até piada, né? Quando a gente fala de sogra, fala de cunhado, fala de sogro, né? Tem até uma forma engraçada de que o ser humano vê, né? Mas que faz parte do processo também, né? Não cabe todo mundo na mesma família, né? Então, a espiritualidade dá um jeito para nos unir, né? Exatamente. Você falou, inclusive, da tia Carla, lá do Rio, enfim, aí eu coloco nossos primos do Rio, o próprio César também, o tio Sérgio, enfim. Família espiritual é um conceito que pode ser também um pouco mais amplo, né? Como você falou, porque no próprio trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam justamente disso, sobre o pensamento mesmo, né? Estar próximo pelo pensamento. Poxa, a minha irmã está em Michigan, está não sei quantos 1.000 quilômetros de distância. Pegar um avião daqui de São Paulo, chegar lá, são 12 horas de viagem, é muito longe, né? Eu até... Oi, pai, fala de novo. É quase Canadá. É quase Canadá, é norte dos Estados Unidos, é bem longe, né? E até, inclusive, brinco muito com ela, falo que, assim, muitas vezes quando ela está conversando comigo por WhatsApp, chamada de vídeo, a gente está conversando em português, e eu sou péssimo em inglês, péssimo, péssimo, péssimo. A gente está conversando por chamada de vídeo. Eu começo a pensar em inglês. E não é habitual, assim, eu tô fazendo alguma coisa, tal, e aí eu começo a pensar em inglês. Não, é quando eu tô falando com a minha irmã e a gente tá conversando em português, às vezes eu começo a pensar em inglês. Aí eu atribuo isso à questão da conexão por pensamento e afinidade entre dois espíritos afins mesmo, né? Enfim. Outra questão que é legal a gente ressaltar na questão ainda da família espiritual é da responsabilidade, né, pai? De ser pai e de ser mãe, né? Aproveitando hoje, inclusive, que é Dia das Mães, inclusive esse trecho tem, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto também no Livro dos Espíritos, que é da responsabilidade de ser pai e de ser mãe. Que o espírito, quando escolhe ser pai ou ser mãe daquele determinado espírito que vai vir ao mundo ainda, ele tem a responsabilidade de instruir aquele espírito e tentar tirar ele do mau caminho, colocá-lo em um bom caminho, com todas as forças que ele tiver. E se ele não conseguir, e se ele falhar nesse processo, por pelo menos nem tentar, ele vai ser responsabilizado e, assim, a gente não gosta muito desse termo, né? Mas punido pela espiritualidade por ter falhado na instrução daquele espírito daquele filho, né? Tem eu já falei isso em palestras do CVV, quando eu falo para jovens, quase crianças, né, pré-adolescente, 12, 13 anos, em lugares afastados, em periferia e tal. E eu converso com eles dizendo o seguinte: nada está predeterminado. Não é porque você tem um pai que teve algum problema, que foi embora, deixa você só com a sua mãe, ou porque você tem um parente que está preso nesse momento, que você gostava dele, porque a diretora antes me dá uma pontuada de quem é o meu público. De quem é o meu público, né? Eu ia brincar eu ia usar outra palavra, mas enfim, quem é o meu público. Uhum. E eu uso esse termo. Então, assim, nós já falamos sobre isso também com crianças especiais, né? Às vezes o espírito vem, e dos amigos que a gente fala, né? O Divaldo, o Chico, o Eurípides, a gente comenta nos nossos programas de manhã, quanto eles ensinaram para as mães e para os pais deles, né? Às vezes o espírito vem, ele vem para dar uma melhorada na condição daquela família. Às vezes é o terceiro, o quarto filho, e ele vem e muda tudo, muda o destino daquela família, é uma coisa impressionante, né? Isso tudo está ligado
ao conceito da família espiritual, que a gente tanto ama, né? E ao contrário, e aí essa coisa da responsabilidade dos pais, né? A gente diz o seguinte, que o espírito, ele tem o livre-arbítrio dele, ele tem o espírito, o filho no caso, né? Ele tem as escolhas que ele tem que fazer, né? E os pais também, somos espíritos independentes uns dos outros. A primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa encarnação é pensarmos no nosso aprimoramento, no nosso desenvolvimento, que se você se aprimora e desenvolve, você pode estar ajudando outras pessoas ao seu redor a irem também. Como o Divaldo, por exemplo, que a gente comentou de manhã, que tem 600 filhos registrados em cartório no nome dele, né? Sim. Então, essas crianças que ele adotou, elas já começaram bem, né, na Mansão do Caminho, e ele fala, hoje eu tenho médicos, advogados, engenheiros, até políticos, ele fala, até políticos tem dentre os filhos dessa casa, e eu já tenho que entraram nessa casa, além de filhos, netos, bisnetos, e vamos chegar a tataranetos logo logo, que ele completou 93 anos. Todas essas crianças tiveram uma bênção de serem adotadas por Divaldo Pereira Franco, mas elas têm o livre-arbítrio, elas vão escolher cada qual o caminho delas, não quer dizer que todo mundo que entrou lá se deu hiper bem, ele faz o melhor possível, e os 300 funcionários e os 300 voluntários que atuam lá todos os dias fazem o possível, mas o espírito que tem que escolher o que ele tem de fazer, então somos todos responsáveis, nós por nós mesmos, mas no conceito da família tentar fazer o melhor possível para ajudar os nossos pais, nossas mães, ajudar nossos irmãos e, obviamente, no futuro, nossos filhos também, né? Exatamente, porque é justamente isso, a gente está aqui para progredir e tentar sempre se ajudar. Você comentou sobre a família do Divaldo, Chico, a família, olha, as mães de Divaldo, Chico, Eurípedes, enfim. Percebe que em todos eles, e a gente já fez lives dos três, né, dessas três grandes personalidades, e a gente não podia deixar de falar das mães em nenhum desses três casos. Percebe a importância e o papel que as mães da missão do filho dela, né, a importância enquanto espírita, ela teve a humildade, a hombridade de chegar e falar assim, meu filho, já percebi que meu filho não é só meu filho é do mundo inteiro, meu filho está aqui para servir, né? E aí a gente vai colocando em patamares um pouco mais altos e tudo mais, a gente chega até Maria, né? Mãe de Jesus, né? Você entenda o quão elevado é o grau do espírito da mãe de Jesus, de Maria, né? De tudo que ela fez, inclusive, e até em passagens que o Evangelho segundo o Espiritismo mesmo fala sobre as passagens dela e tudo mais, né? O quão grande é o coração dela para ela abrir mão do amor do filho, né? Porque o filho dela era para servir ao mundo, né? A missão dele era muito maior do que apenas ser filho dela, né? E aí, enfim, se a gente fosse colocar, né, exemplos de grandes mães que passaram aqui pela Terra, a gente ia ficar aqui, né, horas e horas falando, né, pai? No caso Maria, tudo que ela fez, tudo que ela faz, né? Porque vamos combinar, vamos pensar assim, se antes de encarnar a gente está lá combinando, né? Quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, você acha que Maria foi chamada em que patamar? Que espírito já era Maria, mãe de Jesus, quando ela foi chamada, ela fala assim, ó, Jesus vai encarnar, você vai ser mãe dele. Pensa num negócio desse. A gente que acredita na espiritualidade, na lei da reencarnação, nesses projetos reencarnatórios, né? Que espírito era esse? De que envergadura era Maria quando veio à Terra e se prontificou a ser mãe de Jesus, né? Para as senhoras falando, né, pai? Ela continua fazendo até hoje. Tudo que ela fez é o espírito que mais se vê na Terra, espírito de envergadura altíssima, que mais se vê na Terra, indo nos lugares, ajudando, indo buscar suicidas. Ela tem eu não quero usar a palavra errada aqui, uma pleiade de
de espíritos que andam com ela, que é uma coisa assim absurda, luminosos, que vão nos umbrais, e, enfim, é fantástico. Ela atua muito nas madrugadas, vem com outros espíritos superiores também para resgatar, com equipes de socorro e de resgate, ela trabalha muito. Então, poxa vida, né? Quando a gente fala de espíritos que vieram com essa responsabilidade, como você falou, né? Temos outros grandes nomes aí, né? Obviamente, nosso modelo guia é Jesus, mas por isso que eu gosto do tema, ainda vou desenvolver esse tema numa palestra que se chama As Mães do Espiritismo, porque eu acho que a gente tem que dar um valor enorme para elas, porque se há um processo reencarnatório em que se combinam as coisas, então elas todas, não dá para pensar num espírito que não seja, mesmo a mãe do Divaldo, que era praticamente analfabeta, né? Sim. Não dá para pensar num espírito que vai receber um espírito de tão alto estirpe, que não seja também um espírito evoluído, né? É algo simples de se pensar, né? Exatamente. Eu vou esticar um pouquinho mais, pai, porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, um pouquinho mais para frente, é coisa pouca. No capítulo 14, item 5, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É um trecho bíblico que gera até certa confusão mesmo de interpretação, e o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma boa opção de uma explicação bem interessante. Capítulo 14, item 5. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo chegado a casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, o mandaram chamar. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora, vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis disse: minha mãe e meus irmãos, porque quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí a explicação, item 6. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Mas atenção, um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro, de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com um princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. E aí tem um trechinho a mais que eu vou ler aqui, item 7. Admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não tinham compreendido a sua missão, sua conduta, aos seus olhos, era bizarra e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam até um certo ponto das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como estranho do que como irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinos, nem lhe prestar testemunho, como o fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter negado sua mãe seria desconhecer seu caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para suas palavras.
quase sempre veladas sob a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensino. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, aqui é o trecho bíblico, né, que até gera certa incompreensão, né, e que reforça ainda mais o sentimento de Jesus, né, para com todos os seus irmãos de uma família universal, não de uma família em que a mãe dele é Maria e ponto final, e os irmãos seriam os discípulos, não mais somente isso, né, mas como algo um pouco mais amplo, um pouco mais universal. Quer comentar alguma coisa sobre isso, pai? Ou posso ir para o Livro dos Espíritos? Essa fala dele, vou falar uma coisa séria, é uma brincadeira. Gera até piada. Tem até uma piada que se fala sobre essa fala de Jesus, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Mas eu acho interessante, porque eu sempre, quando vou fazer a oração do Pai Nosso, ou estou em algum lugar que eu tenho a chance, eu trato Jesus como o nosso irmão mais velho. Nosso irmão mais velho tem um espírito mais luminoso que já pisou nesse planeta, mais elevado, né, que já esteve por aqui, que é o governador do planeta, que é o cara que toma conta da gente, né? Ele que está aí à frente do planeta Terra também. O pessoal acha que Jesus está só aqui, também, já nesse período ele já subiu de cargo, digamos assim, né? Então, eu acho interessante para separar a coisa de Jesus é Deus, porque é tão óbvio, né, nas parábolas, nas passagens do Evangelho, né, quando ele fala de Deus como Pai, e pede para nós tratarmos Pai, com Deus como Pai também, inclusive no Pai Nosso. Essas duas palavras, quando ele começa a orar, já está feito o negócio. Pai Nosso. Então, se é Pai Nosso, é meu, teu, de todos nós, e dele também, sendo nosso irmão mais velho, né? E a piada eu conto outro dia, de quem é minha mãe, quem são os meus irmãos. Se bem que, com todo respeito, eu assim, não tenho o menor problema com a espiritualidade, porque uma vez, eu não lembro, quer dizer, eu lembro, mas não preciso comentar quem foi, eu dialogava com um espírito, né, e eu fiz uma brincadeira, fiz a brincadeira mesmo, assim, com outra pessoa, falei com você, com um amigo e tal. Sim. E o espírito riu e tal, falei assim, desculpa, né, escapou e tal. Aí o espírito falou assim, não se incomode, a gente sabe muito bem a diferença de quem brinca com respeito e de quem desrespeita a espiritualidade, né? E das vezes que nós estivemos juntos e próximos a você, você nunca nos desrespeitou, pelo contrário, o respeito é muito grande, né? Assim, que bom, dá bem, porque eu gosto muito de brincar. Aí ele respondeu, nós também. Verdade, tá certo. Partindo agora para o Livro dos Espíritos, Painho. Vamos, eu separei também aqui, eu tenho pouca coisa aqui, mas separei não, abri e saiu em alguma coisa que fala de mãe. Eita, vai que é a mesma coisa. 890, não? Nossa, mãe. Jura por Deus? Juro por Deus. Fala tu, então. Juro por Deus. Letícia, o Beninho, hoje eu não tô... O Beninho foi muito simpático, meu filho colocou uma foto minha ali. Olha que bonitão. Não, então, ele abriu, eu falei, filho, hoje eu estou enrolado, abre, define aí o evangelho, o que vai ser e tal. E ele definiu o evangelho, definiu o livro dos Espíritos, mas ele mandou para mim um textinho, e eu não consegui ler, porque ele está na minha live e tal. Aí ele falou assim, pai, posso ir com o livro dos Espíritos? Eu falei, pode, vai. E depois que você falar, eu também vou ler, porque eu também abri aqui numa página que fala de mãe, eu quero falar sobre isso. Ele falou, vai me falar que é a pergunta 890. Eu falei assim, acabei de abrir nela. É isso que... Agora, já sei que a espiritualidade está com a gente, mesmo com o nosso atraso. Fico feliz. Sim. Então, manda ver, filho. Sem dúvida. O Livro dos Espíritos tem mais de 1000 perguntas. A gente caiu na mesma, né? Para você ver. Vamos lá. É 890 mesmo. Amor... Só uma coisinha, filho. É o capítulo 11, não é isso? Capítulo 11,
Capítulo 11, lei da justiça, de amor e de caridade. Esse capítulo trata de justiça e direitos naturais, direito de propriedade, roubo, caridade e amor do próximo, amor maternal e filial também. Está na página 339 dessa nossa edição, né? 339, começa na pergunta 873, e aqui o Belinho abriu, que eu abri também, são 3 perguntas, 890, 91 e 92, certo? Exatamente, é um jeito fácil de não errar, é 890. Obrigado, pai. Pergunta e resposta. Pergunta 890. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? O amor materno é as duas coisas. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, visando a conservação deles. Mas, no animal, esse amor está limitado às necessidades materiais e termina quando os cuidados tornam-se desnecessários. No homem, esse amor persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. O amor materno sobrevive até mesmo à morte e prossegue no mundo espiritual. Observem que existe nesse amor algo mais que nos animais. Pergunta: se o amor materno é uma lei da natureza, por que há mães que odeiam seus filhos, e isto muitas vezes desde o nascimento? Resposta: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolhe antes de reencarnar, ou uma expiação pela qual esse espírito precisa passar por não ter sido bom pai, boa mãe, ou ainda um bom filho numa existência anterior. Em todos os casos, a mãe má está sempre sob o domínio de um espírito obsessor, que procura criar dificuldades ao filho a fim de que ele fracasse nas provas que escolheu. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Outra pergunta: os pais que têm filhos que lhes causam desgosto não dão a esses filhos a mesma ternura que dariam se eles causassem alegria. Esses pais devem ser desculpados por isso? Não, porque é um engano que lhes é confiado. Perdão. Não, porque é um encargo que lhes é confiado e sua missão consiste em fazer todos os esforços para encaminhar os filhos para o bem. No mais das vezes, esses desgostos resultam dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos desenvolvessem desde pequenos. Ao agirem assim, colhem o que semearam. Justamente. Foi o que eu comentei agora há pouco, né? A gente tem um livre-arbítrio, o pai não ele vai fazer o máximo possível, mas chega uma hora que o espírito vem rebelde, né? Eu acho interessante essa coisa das mães odiarem os filhos, né? E aí vem desde o nascimento, né? Eu acho que desde antes, às vezes quando está na barriga, e algumas mães não se deixam desenvolver um amor pelos filhos, por um ser que ela traz no ventre, e ela acaba abortando, né? Em situações diferentes, enfim, aí não vem ao caso, mas acaba abortando. Isso é um problema, ela está gerando um problema para ela e para o filho também, para o espírito que estava tentando encarnar e não conseguiu. Às vezes, esse é um problema de encarnação passada, e que ou o feto não consegue estar dentro daquele ventre, daquele espírito, que ele tem algum problema, ou a mãe não consegue aceitá-lo e rejeita, porque eles têm algum problema para resolver do passado. E esse problema para resolver do passado, duas coisas que a espiritualidade se encarrega e, de certa maneira, até auxilia para que esses problemas que tem que resolver do passado sejam, de fato, resolvidos, são o esquecimento da vida passada, né? A gente não se lembra da vida passada, então, se de repente se de repente eu fiz algo mal para esse carinha aqui, ó, se eu fiz algo mal para o meu pai ou vice-versa, a gente não se lembra, então a gente vem zerado, vamos colocar assim, né? Óbvio que pode existir alguma antipatia entre pai, filho, mãe, filho, enfim, filha, mas
de memória ali não existe, né? Vem praticamente zerado. E a questão da infância mesmo, né? Então, muitas vezes, por mais que a mãe e o pai não goste do filho, tenha desgosto logo quando nasce, ele é um pouco menor, porque a criança, quando ela nasce, ela vem com a infância e toda aquela infantilidade, aquela inocência, né, dos primeiros anos de vida, que reforçam, né, fazem com que o adulto fique um pouco mais com o coração amolecido, né? É difícil a gente fazer algum mal para alguma criança, é muito mais difícil fazer algum mal, negar algo para alguma criança, do que para algum adulto, enfim, né? Por isso que a espiritualidade, é assim que a espiritualidade, então, explica a infância e também, muitas vezes, até o esquecimento das vidas passadas, né? Ainda bem, essa lei do esquecimento, ela é perfeita e facilita o nosso entendimento, né, entre uns e outros da mesma família, entre as pessoas que formam uma família na atual encarnação, porque senão seria complicado, né? Sim, sim, exatamente. E, alguns que têm a mediunidade mais ostensiva vão durante a vida de maneira mais forte esse amor, esse apego, esse carinho, ou essa rejeição que vai acontecer de ambos os lados. Inclusive, a gente até falou bastante sobre, na live de hoje de manhã, do Divaldo, a gente falou bastante sobre a mãe dele e os exemplos que ele traz de mães, né? Então, depois, gente, depois da live, de repente amanhã de manhã, se vocês quiserem procurar, procurem na internet por Divaldo Franco Mães, ou então Divaldo Franco Filhos Ingratos, né? E a gente até contou essa história pela manhã, uma história muito longa, que a gente não conseguiria se estender aqui. Mas o que dá para falar sobre, por exemplo, o Divaldo, é que todos os dias, antes de dormir, a mãe dele aparece para ele, né? E a mãe dele muitas vezes questiona. Até hoje? Até hoje. Muitas vezes a mãe dele faz um questionamento para ele. Qual é o questionamento mesmo, pai? A dona Ana aparece, né? O Divaldo acordou cedo, fez seminário, fez palestra. Aí ele está se aprontando para dormir, ela, boa noite, meu filho. Ele que é um médium muito ostensivo, né? Ele vê os espíritos como a gente vê uns aos outros, né? Uhum, ele, boa noite, mãe. Já vai dormir, meu filho? Já vou. Você já orou? Falou, mãe, eu não ia dormir, que o meu dia foi uma oração, mãe. Hoje eu orei o dia inteiro e tal. Falou assim, meu filho, você não sabe que se você vai dormir, vai acordar nesse plano. Se você vai acordar morto. Então, ore, meu filho, ore muito. Sempre ore. Aí o Divaldo vai lá com seus 93 anos, né, atender a mãezinha dele e faz uma oração antes de se recolher para dormir, né? E você falou dos vídeos, Beninho, deixa eu dar uma dica para vocês, gente, eu não achei no Netflix, mas achei no YouTube. Algum maluco postou lá. Tá lá, Divaldo Filme Completo, no YouTube. Eu assisti ontem à tarde, né, de novo, tinha visto no cinema duas vezes, assisti ontem à tarde de novo, e assim, confesso a vocês, a gente vai às lágrimas em 3 ou 4 partes do filme. Eu e Belinho tivemos a chance de conhecer o Divaldo, né? Tivemos com ele ano passado aqui em Santos. A gente sente mais forte esse negócio, essas passagens dele. E especialmente quando Dona Ana desencarna, é assim, muito forte, muito bonito. Forte, né? E eu vi ontem, no Dia das Mães, hoje, né? Assisti ontem, né? E quando ela desencarna e que Joana de Ângeles está ali do lado, é muito bonito, porque ela perguntava, né? Divaldo, pergunte para Joana se eu vou desencarnar, se está na hora de desencarnar. E Divaldo, mãe, isso não é pergunta que se faça, mãe. Essas perguntas não se fazem não se faz para espíritos mentores, eles não gostam, tal. Pergunte, meu filho, eu sou sua mãe, ela vai me dizer, não se nega um pedido de mãe. Aí o Divaldo olhar para a Joana fala assim, não, balançar a cabeça, né? Não, fale para sua mãe que ainda não é a hora dela partir. E assim aconteceu algumas vezes durante a vida deles, né? E
até o dia que o Divaldo fala, né? Ela já velhinha, né? Divaldo fala para ela, sim, mãe, Joana falou que chegou a sua hora e que agora você está de partida realmente, enfim. E aí ela desencarna naquele momento, é muito bonito, muito bonito. O cinema brasileiro, de uns tempos para cá, assim, sem falsa modéstia por ser espírita, né? Mas ganhou muito com os filmes espíritas, a partir de Nosso Lar, de Kardec, o filme do Divaldo, os do Chico também. Nós demos um salto aí nos filmes brasileiros ligados à espiritualidade, filmes que estão rodando o mundo e sendo traduzidos para levar o espiritismo que nasceu na França, mas floresceu aqui no Brasil, para mostrar para as pessoas como é que é isso, né? Exatamente. E sobre essa história do Divaldo, da mãe dele, né? Eu acho que a conclusão que a gente pode tirar disso é mais ou menos assim: mãe é mãe. O que é mãe? Mãe é mãe, né? Pode ter 2, 3, 5, 10, 20, 80, 90 anos, vai continuar sendo mãe. Vai tratar o filho como tem que tratar o filho mesmo, né? E é justamente essa mensagem que eu acho que também a gente consegue tirar dessa passagem do Divaldo, né? Que mesmo ele já bem velhinho, a mãe dele continua, né, sendo mãe, né? E assim, muitas dessas... isso aí... Muitas dessas histórias, né, tem justamente no livro, né, pai? O livro Mãe, a Árvore da Vida, que inclusive a gente sorteou hoje pela manhã. Espero que em breve seja relançado, exista um relançamento, né, do livro, para as pessoas terem acesso a essas mensagens que contam bastante, muitas histórias desse cabidal aí, né? Estão comentando aqui, filho, a Carla falou, o Beni comentou, também viu o vídeo do micro para o macro, que o Beni comentou de manhã, e a Carla falou que assistiu depois da nossa live de manhã, ela foi assistir o Divaldo. Legal. O filme. Que a gente começou, e ela viu o vídeo do micro ao macro. Ô, Carla, depois você procura no YouTube Divaldo Franco, em Santos. Tenta achar o nosso link, que aí tem a gente cantando Como é Grande Meu Amor por Você, tem o meu amigo Vidal fazendo o Francisco de Assis, e creio que no final aparece esse vídeo do micro ao macro. Eu vou fazer assim. E ver do micro ao macro na minha página do YouTube, que aí tem eu do ladinho do Divaldo, que é bem legal. Só para acabar aqui, filho, o Vilmar Casimiro falou que o César postou o link do filme do YouTube. Nessas nossas lives, tanto aqui como na minha página, muitos amigos estão se conhecendo e trocando conhecimento. Eu fico muito feliz com isso. É surreal. O Vilmar eu conhecia da época do handball. O César é o nosso primo lá do Rio, né? Isso é muito legal. A gente fica assim, nossa, muito feliz. Partir para o encerramento, Painho? Vamos, né? Infelizmente, né? Eu hoje fiz a live, eu botei luzinha aqui na varanda, luzinha aqui dentro da sala. Hoje eu literalmente puxei a mesa para dançar, literalmente, né? E cantar de pé é diferente. É assim, só para as pessoas saberem, né? Cantar de pé é diferente. Quando são dois fatores: você cantar sentado e você cantar sem público. É ruim para quem gosta de cantar, né? Então, eu consegui hoje cantar de pé, né? Na minha live, e os vizinhos estavam participando bastante, os amigos da internet também. Então, hoje eu vou te falar que eu botei para quebrar, meu filho. Hoje eu fiz bagunça mesmo. Lavou a alma. A Letícia cantou comigo, Marisa Monte. Eu vi. Você viu, Belinho? Vi. E a Laurinha cantou Belim. Pois é. Eu vi. Tem a família para trabalhar. Foi muito legal. Então, nem sei o que eu falei esse negócio, a idade, nem sei o que eu falei esse negócio da minha live, mas tudo bem. E faz amigos, né, também, então, acho que foi isso. Sim. Então, a gente, né... Lembrei, não, peraí. Eu falei assim, vamos partir para o encerramento. É que nem minha live hoje, eu não queria encerrar, e agora também o bate-papo está tão bom, né, que a gente fica com dó, mas a gente está fazendo o evangelho... É saudade, pô. Justamente para a gente
para incentivar as pessoas a fazerem também. E a gente tem que lembrar que o Evangelho tem algumas regrinhas, e uma delas é ter um horário médio razoável para você poder estar contando com essa espiritualidade junto com você, né? Perfeito, perfeito. A gente vai fazer a oração de encerramento, e aí depois da oração de encerramento a gente parte para conversar um pouquinho mais com o pessoal, agradecer quem participou, tá bom? Só para a gente poder encerrar num horário bom a nossa... Tá bom. Pode fazer a oração, filho. Beleza. Senhor, nesse dia tão abençoado e tão sublime que nós aqui comemoramos o Dia das Mães, nos colocamos a lembrar de fato o papel e a importância dos seres evoluídos que passaram aqui na Terra, grandes seres que foram mães e contribuíram muito para o progresso da humanidade e de todo o nosso universo, nossa família universal. Lembramos também que cada mãe neste momento possui um papel muito importante na formação do caráter de novos espíritos que estão a caminho e que estão progredindo a cada dia. E que nossas mães são bênçãos nas nossas vidas, sejam boas, sejam mães que cumprem o seu papel todos os dias e sejam aquelas que têm alguma dificuldade ainda de cumprir este papel. Pois sabemos que pela encarnação estamos todos aqui, não por acaso, mas por alguma finalidade, a fim de progredirmos e evoluirmos juntos com nossas mães, nossos pais, nossos irmãos, porque se hoje somos filhos, amanhã seremos pais e amanhã também seremos mães. Então, Senhor, muito obrigado por neste momento estar compartilhando a nossa live com outras pessoas que também estejam fazendo o Evangelho no lar nas suas casas. Espero que possamos continuar unidos e lembrando todos os dias a importância dos espíritos que hoje estão encarnados como as nossas mães. Muito obrigado. E que assim seja. Todos os dias renascem com uma nova esperança. Eu creio firmemente nas forças que regem o universo. Pelos meus caminhos eu nunca ando sozinho. Meu mestre, minha luz, sempre vão junto comigo. E por isso, eu vou cada dia mais longe, graças a Deus. Beber água agora? Vamos lá, né? Peraí que eu não estou te vendo. Agora eu vou estar te vendo. Pronto. Vamos tomar nossa água. Brinda aí, à distância. Muito bom. Obrigado aos amigos que estiveram com a gente, que sempre estão por perto. A partir de amanhã, nós continuamos com a live, com um formato um pouquinho diferente, não sei bem como é que vai ser ainda, mas vai ser diferente. E unidos nesse momento tão difícil, né? Tão difícil para o planeta. Eu acho que quem acaba ganhando somos nós, né? De podermos... Eu, na minha live hoje, cantando aqui, pensei nisso, né? Caramba, quem ganha sou eu. Que pena que eu vou parar de fazer isso, né? Que acabei exercitando, né? Voltando a cantar, voltando a me preocupar com as músicas, com os tons, coisa que eu não fazia faz tempo e que eu gosto tanto de fazer. Então, quem ganha, na verdade, sou eu. Assim como nós ganhamos também, orando e pesquisando para poder trazer algum material para o Evangelho,
ou para as nossas lives de manhã, a gente acaba ganhando, aprendendo mais, a gente está só engatinhando, né? E levando para os nossos amigos um pouco mais de conforto nesse momento tão difícil. Que todos nas suas casas estejam bem, que todos nas suas casas estejam com os espíritos amigos, trazendo sempre equilíbrio e saúde integral, saúde do corpo, da mente e do espírito. É isso aí. Só antes de encerrar, queria, só comentar com vocês. Hoje a gente fez o nosso evangelho num formato diferente. Tivemos um problema, com a nossa internet, problema de webcam, enfim, problema por causa do aplicativo também. Mas a nossa intenção é mostrar como é que funciona o evangelho no lar e participar todos juntos de um mesmo evangelho no lar. Então a gente não poderia deixar de fazer, e assim como é marcado, todos os domingos fazemos evangelho com vocês, também é marcado lá com a espiritualidade. Então é muito importante, a gente não poderia falhar, Tanto que a gente fez da maneira que a gente encontrou. Esperamos que no próximo domingo a gente possa fazer da melhor maneira possível, assim como a gente geralmente já faz, mas foi a maneira que encontramos para podermos continuar fazendo o evangelho, Painho? Então, semana que vem, provavelmente a gente já esteja aí com a nossa live normal, o papai aqui aparecendo e tudo mais, mas essa aqui está um pouco diferente, mas continuamos fazendo, isso que importa, A mensagem continua sendo passada. É isso. Seria frustrante se a gente acabasse a noite pensando, não fizemos o evangelho, não conseguimos, Falei, Beninho, faz aí você, não deixa de fazer e tal. Aí ele deu a ideia, fizemos aqui com o meu áudio pelo WhatsApp, sim. E a gente se vira, a tecnologia está aí para ser usada, Uhum. E a gente não podia deixar de fazer. Então, eu vi que tem gente chegando na live agora. Semana que vem, às 8 horas da noite, estamos juntos em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Minha live continua todos os dias às 6h30 da tarde, todos os dias. Semana que vem tem um programa de pai para filho às 10 horas da manhã. E o Evangelho continua por enquanto domingo às 8 horas, mas nós vamos arrumar um formato aí. Vamos arrumar um formato com outro dia e horário, talvez. Vamos ver. Caiu meu áudio. Tá. Continua aqui, tá perfeito, Painho. Eu acho que a gente teve um probleminha aqui de final aqui com o áudio do meu pai, mas é isso. A gente já também partiu para o encerramento, já fizemos a oração de encerramento, bebemos a água, ele já estava se despedindo de vocês. Então a gente espera que no próximo domingo esteja tudo normalizado e a gente se encontra. Continue acompanhando a gente pelo Facebook, também pelo YouTube. Quem ainda não se inscreveu, está aqui embaixo o link, o Instagram também. Aí a gente tem uma maneira de contato. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, Sempre pesquisando, tentando dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, dando uma olhadinha lá, sempre é muito importante. Abraço a todos vocês, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Grande abraço, grande beijo a todos vocês e feliz Dia das Mães a todas as mamães. Tchau, tchau, gente.